Olá, gente, tudo bem? Sou eu, Wagner Pimentel, professor do CETEP. Estou aqui para mais uma aula de História, para que vocês possam ter alguma atividade dentro de casa nesse momento tão difícil, tão complicado, o qual estamos passando. É necessário que vocês continuem estudando, vocês não estão de férias, lembrando bem, certo? A aula de hoje, nós vamos falar sobre a construção da história. O que é essa aula? Essa aula já foi até explanada, debatida em algumas turmas que eu leciono, principalmente as turmas da tarde. Né? São 4 turmas da tarde que já teve. Então aproveita vocês aí, que são das turmas que me tem como professor, que é uma breve revisão, ok? A aula não vai ser muito extensa, para que vocês também não se sintam entediados. Porque tudo vocês se sentem entediados. Mas vamos lá. Qual a importância de estudar história? O que é história? Né? Será que a história só estuda o passado? Será que a história só estuda coisas antigas? O que a história estuda? É isso que nós vamos debater hoje, aqui, para dizer o que é história. História é uma ciência humana que estuda todas as atividades humanas do passado para relacionar e entender o presente. E o que a história estuda de fato, professor Wagner? Ela estuda a economia, estuda a política, estuda os aspectos sociais, estuda a cultura, a religião, tudo que você imaginar que o homem está em ação. Tudo que você imaginar que o homem executa, a história estuda. Ok? Por exemplo, mas como é que nós podemos saber que o historiador que examina e interpreta os documentos para construir um conhecimento sobre o passado, como é que ele contou a história de forma verdadeira? Não existe verdade absoluta na história. Existem vários lados do ponto de vista histórico. Vários lados. Certo? O mesmo assunto não é tratado por pessoas que estão testemunhando. Pessoa A, que está junto com a pessoa B, num episódio de um acidente de carro, ela não vai tratar o mesmo acidente de carro do mesmo jeito que a pessoa B tratou. Não vai. A pessoa A não vai tratar do mesmo jeito que a pessoa B tratou. Porque cada um tem uma forma de contar a história, tem uma forma de interpretar. Ah, professor, você está dizendo que pode mentir? Mentir não. O fato, o acidente de carro aconteceu, mas conta de outras formas. E conta por que conta, professor? Como é que conta? Conta para o registro, para que nós possamos saber, para que nós possamos entender o momento em que nós estamos vivendo. O que é que o historiador estuda? Os documentos ou fontes históricas, registros, vestígios, marcas da presença humana no tempo. Todo e qualquer material, um móvel, um carro, um CD, um filme, um DVD, uma pulseira, uma calcinha, uma cueca, um sutiã, uma roupa, um boné, né? Tudo é documento histórico. Como é, por exemplo, que a Globo, a Record, o SBT faz novelas de tempos mais afastados do que o nosso, de tempos antigos. Como é que ela sabe exatamente o carro que rodava em 1950? Como é que ela sabe o carro que rodava em 1935? Como é que ela sabe a roupa que usavam? Por causa do historiador. Por causa dos vestígios também que os seres humanos deixam ao longo do tempo. E de que forma, professor? Como são essas fontes históricas? Escritas, cartas, documentos oficiais, certidão de nascimento, identidade, certidão de casamento, certidão de óbito, iconográficas, fotos, filmes, telas de obras artísticas, por exemplo, fontes orais, né, seus avós, seus pais, seus tios, que são mais velhos que vocês, vão conversar com vocês e vão relatar como eram as roupas, eles vão contar. Quem nunca ouviu uma história de um avô ou de um pai? Como é que você sabe que sua mãe e seu pai se conheceram? Pelas fontes iconográficas, fotos, vídeos e pelos relatos orais de seus avós, de seus pais mesmo, como é que se encontraram. Não é isso? E esses materiais são objetos, os móveis, os carros, enfim, vários objetos, pulseiras, que servem como
instrumentos para que o historiador possa narrar e escrever a história. Ok? Então vamos lá. E aí nós entramos no tópico patrimônio histórico. As fontes históricas podem ser encontradas em museus, arquivos, bibliotecas, universidades, igrejas, galerias e arte. Né? Quais são os tipos de fontes históricas analisadas pelos historiadores? Aí nós temos, né, documentos oficiais e particulares, publicações, trabalhos científicos e da imprensa, cartas, diários, manifestações artísticas em geral, músicas, desenhos, pinturas, esculturas, fotografias, filmes, que são as fontes históricas iconográficas, né? Dados estatísticos, né? Vestígios arqueológicos, ossos, gente, né? Restos de fogueira. Os arqueólogos contribuem muito para o trabalho do historiador. Né? Objetos do dia a dia, como adornos, ferramentas de trabalho, roupas, utensílios, que já foi falado. E os recursos orais que eu falei, que são as entrevistas, os contos, as lendas, os mitos e as fábulas. Tudo isso serve como um documento histórico, serve como um material de extrema importância para se estudar história, para se investigar a história e poder escrever a história. Que está nos seus livros didáticos, que está em diversos livros. Né? Outro tópico, tempo cronológico e tempo histórico. É a mesma coisa? Não é. Em história, a palavra tempo pode assumir dois sentidos diferentes, tempo cronológico e tempo histórico. O tempo cronológico diz respeito à medição do tempo. Os calendários e a divisão do passado, presente e futuro fazem parte desse tempo cronológico. Ontem, amanhã, hoje, 15 de outubro, 10 de novembro, enfim. Né? O tempo histórico, ele diz respeito ao registro de uma época e de seus costumes. Em uma mesma cultura, pode conviver diversos tempos históricos. Tempos históricos têm a ver, gente, com as mudanças que ocorrem nas sociedades, que os homens executam, praticam na sociedade. Né? As mudanças que os homens fazem na sociedade. Por exemplo, nesse slide aí, da Editora Moderna, que é os slides que eu utilizo, que tem quase todas as aulas, que vamos trabalhar aqui. Tá aí, tempo cronológico e tempo histórico. De um lado, nós temos a vista aérea do centro da cidade de Belém, ao anoitecer, no Pará, em novembro de 2011, e do outro lado, a plantação de feijão de corda na zona rural de Mossoró, em Rio Grande do Norte, em abril de 2011. Os tempos cronológicos é o mesmo de 2011, mas os tempos históricos são diferentes. Percebam que o tempo histórico do esquerdo, de Pará, é mais as mudanças urbanas, uma cidade. Do outro lado, já tem a zona rural, que é o início da nossa civilização. Né? Nós começamos através da agricultura, os primeiros seres humanos que nós vamos estudar nas próximas aulas. Certo? Então, tempo cronológico e tempo histórico podem conviver no mesmo tempo. No mesmo tempo cronológico, mesmo tendo tempos históricos diferentes. Certo? E aí vai, a cultura e o registro do tempo. As sociedades registram o tempo de maneiras diversas, de acordo com seu modo de vida e sua cultura. Exemplo disso são as diferenças entre os calendários judeu, cristão e muçulmano. Perceba aqui na tela, o calendário judaico, ano 1 é a criação do mundo para os judeus. Para os cristão gregoriano, o ano 1 é o nascimento de Cristo. Para o calendário muçulmano, o ano 1 é a fuga de Maomé para Medina. Então tem uma referência. Nós, ocidentais, brasileiros também, Europa, Estados Unidos, os países ocidentais, eles se utilizam do calendário cristão, onde o ano 1 é o nascimento de Cristo. Então tudo que for à sua direita é depois de Cristo. A sua esquerda é antes de Cristo. A partir da direita do ano 1, o ano é crescente, do menor para o maior. Da esquerda é do maior para o menor, de forma decrescente. Certo? E como é que a gente faz essa contagem do tempo na nossa sociedade? O calendário adotado no Brasil, como eu falei para vocês, na maioria dos países ocidentais, ele é cristão. E classificamos os acontecimentos, como cabe de falar também, entre antes de Cristo e depois de Cristo. Só para dar uma reforçada para vocês. Para saber o que é século, para saber que século pertence uma data qualquer, devemos utilizar operações matemáticas simples. É muito simples. Porque nós sabemos que o ano 2020 está no século XXI. Primeiro, por quê?
A gente sabe que começou em 2001. Ah, a gente sabe que começou em 2001, 2001 para cá é 2020. Sim, mas como é que você sabe que... Por que você sabe que o ano de 1500 é o século XV? Como é que você sabe que o ano de 1450 é século XV? É dessa forma. Vamos lá, não percam as regras. Se o ano tiver 3 algarismos ou mais, elimina-se os 2 últimos algarismos e soma-se 1 ao número restante. Caso a data termine em 2 zeros, basta eliminá-los e temos o século. Por exemplo, ano 2000, corta os 2 zeros, os últimos. Qual o número que sobra? 20. Então, século 20. 2001, corta os 2 últimos números, 0 e 1. Como eles não são 2 zeros, você pega o número que sobrou, 20, e soma mais 1. 20 mais 1, 21. Indo de lá. 1500. Terminou em 2 zeros. Corta os 2 zeros. Qual foi o número que sobrou? 15. Então, o século é 15. 1545. Pega os 2 últimos números, 45, corta, soma, como eles são diferentes, soma o 1 mais o número que sobrou, 15. 15 mais 1, 16. Então, o ano de 1545 é século 16. Ok? Vamos lá. Então, a contagem do tempo da nossa sociedade. A periodização clássica expressa uma visão europeia da história, centrada nos acontecimentos políticos que ignora os processos históricos de outras sociedades e as particularidades internas da própria Europa. Para facilitar o estudo do passado, alguns historiadores dividiram a história em 4 períodos, tomando como base a história europeia. Para eles, os acontecimentos anteriores à invenção da escrita fazem parte da pré-história. Os acontecimentos dessa linha do tempo não foram representados em escala temporal. Então, quais são as idades que foram periodizadas na nossa linha do tempo? Idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Professor, o senhor não falou de pré-história. Porque pré-história é um termo preconceituoso. O que é pré-história? Algo que vem antes da história? Será que existe algo que vem antes da história? A partir do momento em que todo e qualquer ser humano nasce, ele tem história. Percebam que aqui na linha do tempo, no slide, diz que a Idade Antiga começou 4.000 anos antes de Cristo com a invenção da escrita. Quer dizer que os analfabetos não têm história? Só porque não tinha escrita não tinha história? Tem sim, gente. Todos nós temos história. Então, pré-história é um termo preconceituoso para dizer que as sociedades, antes da invenção da escrita, não tinham história. Tinham sim. E nós vamos estudar isso aqui nas próximas aulas. Certo? Eu prefiro chamar esse período de Idade da Pedra, polida e Idade da Pedra lascada. Período paleolítico, período neolítico e período da Idade dos Metais, que nós vamos estudar na próxima aula. Ok? Ficamos por aqui. Um forte abraço. Deus os abençoe. Bons estudos.